importante de hoje vem de uma viagem difícil, empreendida pelo senador do PDT, o empresário Assir Gurgax, que organizou uma caravana para conferir como está, o que falta e, principalmente, pressionar o governo federal para reconstruir a estrada que liga nossa capital à grande capital do Amazonas, Manaus. Estrada que já existiu e, infelizmente, a incompetência de governos federais, depois dos anos 80, deixaram acabar. Confira como está a BR-319, que, reconstruída, vai nos permitir chegar a Manaus em 10 horas de viagem. A rodovia federal, considerada a pior do país, tem mesmo por que ter esse título. Foi o que confirmou a comitiva que cumpriu diligência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e que percorreu os quase 900 quilômetros da BR-319 que ligam Porto Velho a Manaus. Na estrada, tudo o que se esperava encontrar. Floresta cobrindo a via, buracos em praticamente toda a extensão, pontes quebradas, quase nada de asfalto e muita lama. Foram mais de 40 horas de viagem. 22 veículos fizeram a travessia. No grupo de 65 pessoas, além do senador Assir Gurgax, que foi o autor do requerimento da diligência no Senado, estavam políticos e representantes do Ministério dos Transportes, do DENIT, do IBAMA, do IPAAN, FEComércio, FACER, Fiero, Organização das Cooperativas do Brasil, FETAGRO, SEBRAE e a imprensa de Rondônia e do Amazonas. O objetivo era mostrar, em pleno meião da floresta, a situação de isolamento da região por conta de uma rodovia intrafegável. E as respostas já vieram no caminho. Tanto o DENIT quanto o IPAAN mostraram que, apesar de toda a burocracia e das questões técnicas e ambientais, a reconstrução da BR-319 é possível. E conseguimos a autorização ambiental para fazer serviços de manutenção. E hoje nós temos licença ambiental para esses serviços saindo de Manaus até o quilômetro 260, que é o rio Igapuaçu. E saindo de Humaitá, no sentido Manaus, nós temos até o Igarapé do Piquiá, que é onde nós estamos agora. Então esses dois segmentos estão com contratos de manutenção em execução, né? Estamos licitando o contrato de manutenção que vai do Igarapé do Piquiá até o Igarapé Veloso, mais ou menos ali no quilômetro 430. E já solicitamos do IPAAN também a devida autorização ambiental para esses serviços de manutenção. Dos 400 quilômetros que vai fazer a manutenção, o IPAAN já liberou a maior parte do trecho. Tem um trecho de 80 quilômetros que está localizado dentro de unidade de conservação e nós precisamos da anuência dos órgãos que são responsáveis pela gestão dessas unidades de conservação. Nós precisamos da anuência deles para poder, só em seguida, emitir a licença ambiental. E tem um prazo? Para quando a gente pode esperar isso? Eu acho que não tem, já foi feito o ofício para os órgãos gestores das unidades de conservação. Eu penso que num prazo aí de 2 semanas seja possível ter um posicionamento sobre a licença ambiental. Na chegada em Manaus, tanto amazonenses quanto rondonienses mostraram que a campanha pela 319 vai ser forte. Um investimento importante para o Brasil é a ligação física entre o norte e o sul. O estado do Amazonas vive um estágio como se fosse uma verdadeira ilha. Nós temos as nossas estradas naturais que foram nos dadas pelo Criador, que são os rios, mas a gente precisa dessa ligação terrestre. E a 319 ela é esse marco de interligação de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Para você sair de Porto Alegre e chegar até Boa Vista, precisa desse pequeno caminho chamado 319. Detectamos é que a reabertura da BR-319 não vai causar nenhum impacto ambiental, muito pelo contrário. A abertura dessa BR vai trazer para o longo da estrada a presença do Estado, com as fiscalizações do meio ambiente, da Polícia Rodoviária Federal, do Exército. Afirmamos que a abertura ou a reabertura da BR-319 ela é importante e não vai causar nenhum impacto ambiental.
Pelo contrário, vamos, através dela, cuidar da floresta amazônica. A partir de amanhã, a Rede TV mostra imagens e relatos exclusivos de como foi a expedição pelo Meião da Floresta. O senador agradeceu ao Senado pelo apoio ao projeto de reconstrução da BR-319. É isso que eu sempre digo, quando todos os políticos se unem em torno de uma causa comum, de interesse coletivo, de interesse da população, as chances de sucesso são muito maiores. E é isso que queremos em torno da campanha da reconstrução da BR-319. Enfim, a população dos estados de Rondônia, principalmente, e também do estado do Amazonas, a sociedade organizada desses dois estados, através de suas entidades de classe, sindicatos, cooperativas e associações, estão caminhando juntas no sentido de viabilizar a reconstrução dessa BR que é tão importante para nós em Rondônia, que é a BR-319. Essa é uma luta de todos e que trará benefício para todos nós, principalmente para a proteção da nossa floresta. Governar era abrir estradas, dizia há quase 100 anos o então presidente brasileiro Washington Luiz. E nesse caso, é uma ótima notícia a reconstrução, bem como serve de reflexão o absurdo que foi abandonar uma obra tão cara, que ficou pronta, atendeu por cerca de 10 anos Rondônia e Manaus e não conseguiram sequer conservá-la. E ainda no Senado, o presidente nacional do PMDB, senador Waldir Raupp, destacou uma data comemorada pela ONU desde 99, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no último dia 3. Essa data é comemorada pela ONU desde o ano de 1998. Em primeiro lugar, dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 14,5% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. A esse percentual deve-se somar os 8,5% de idosos, bem como outros brasileiros que apresentam mobilidade temporariamente reduzida, caso de gestantes e pessoas em algum tipo de tratamento médico. No total, estima-se que algo em torno de 23% da população brasileira, ou números absolutos, algo como 40 milhões de brasileiros. O senador rondoniense aproveitou a comemoração para destacar a lei que antecipa a aposentadoria para pessoas portadoras de deficiência e sobre o papel do parlamento neste assunto. Uma lei também que antecipa o prazo para a aposentadoria das pessoas portadoras de deficiência. Dependendo do grau de deficiência, antecipa o tempo de contribuição para a aposentadoria dessas pessoas, dando mais atenção a essas pessoas. Da mesma forma, na área da educação, tivemos uma reunião da bancada do PMDB com o ministro Aloysio Mercadante, também discutindo a inclusão dessas pessoas, principalmente dos adolescentes, das crianças, adolescentes e jovens, nas salas de aulas normais, nas escolas normais. O Senado Federal, já há bastante tempo, vem se mostrando sensível ao tema da pessoa com deficiência, com medidas práticas que visam dar exemplo para o restante da sociedade brasileira. Assim, há no âmbito do Senado o Programa de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência, que busca assegurar a inclusão da pessoa com deficiência de modo a que ela possa transitar nos ambientes desta casa com o máximo possível de autonomia. Estamos ao lado do Tenente Costa, presidente da Associação dos Policiais Militares do Ex-Território de Rondônia, o qual participou da última audiência com a equipe técnica do Ministério do Planejamento sobre a transposição do funcionalismo público do ex-território. Tenente Costa, qual a sua avaliação com relação ao resultado dessa audiência? Bem, nós nos deslocamos de Rondônia para cá com o objetivo de, na realidade, sair daqui com a situação praticamente resolvida. Mas, infelizmente, no momento que reunimos lá no Ministério do Planejamento, com a representação sindical, com a bancada de Rondônia, e nós sabemos que, depois de uma luta tremenda, desde 2005, a PEC 87, depois a PEC 483, aprovada em 2009, isso
criada a Lei 2.249, que regulamentou essa matéria em 2009, em 2010, né, acreditávamos que ainda em 2010 toda essa situação estaria resolvida até o final de 2010. Era o sonho de cada representante sindical, era o sonho de cada servidor público do Estado e principalmente da bancada de Rondônia, que tiveram um trabalho tremendo desde 2005 até então, para que essa matéria realmente se torne, que acabe essa novela e que realmente todo servidor seja transposto. Mas, para nossa surpresa, nós tivemos conhecimento que apenas 300 processos foi analisado e desses 300 processos, apenas 33 membros do Estado, ou seja, 33 servidores públicos, está apto para transpor. Apenas 33 dos 300. Dessa forma, como foi sinalizado em torno de 20 mil servidores que fizeram o termo de opção, no termo da análise desses 20 mil processos, apenas 2 mil será contemplado. E mesmo assim, nós tomamos conhecimento ainda ali que os processos de 87 a 91 estarão sendo separados e, pelo que eu entendi, do meu ponto de vista, nenhum servidor de 87 a 91 será contemplado. Isso porque a própria lei, ela veda isso. A própria lei veda e o servidor inativo e pensionista de 82 a 87, esse também não será contemplado. Apenas os servidores ativos de 82 a 87. Os 3 senadores e os 8 deputados federais rondonienses no Congresso Nacional têm feito um bom trabalho. Afora as decepções causadas pela prisão de Natan e a condenação que vai levar também Ivo Cassol para a cadeia, foram muitas conquistas. E como há males que vêm para o bem, Amirlando, um dos maiores parlamentares da história do Estado, voltou como deputado federal. Esta e outras realidades serão mostradas aqui, no Mais Rondônia, a partir da semana que vem e durante todo o mês de janeiro. Para isso, estamos fazendo um balanço das principais ações dos melhores parlamentares do Estado na bancada federal. E de suas ações nessa semana, destacamos...